Amada igreja, eu quero começar essa palavra com, uma pergunta a você. Você já foi uma resposta de oração na vida de alguém? Você já foi uma resposta de oração na vida de uma pessoa? Você já se sentiu a pessoa certa, na hora certa, no local certo, no momento certo, para uma pessoa ou em uma situação que você se sentiu como um instrumento, como uma resposta de Deus para aquela vida ou para aquela situação? Você já se sentiu assim? Eu quero dar um testemunho. Há um tempo atrás, a gente não ainda estava nessa igreja aqui, nesse lugar. A gente está aqui numa igreja, mudamos de espaço, um espaço maior. A gente era uma igreja menor e uma pessoa, um amigo nosso lá, ele era até lá do Rio, ele falou: cara, eu quero dar o alarme da igreja para você. A gente, uau, glória a Deus, ele tinha uma empresa lá no Rio, e aí ele veio instalar o alarme, olha só. E o cara era expert, eu sei que ele fazia o trabalho bem pra caramba. Só que quando ele foi instalar um alarme, cara, a gente começou 11 horas da manhã. Ele falou pra mim que 1h30 ele tava acabando o serviço. Detalhe, 6 horas da tarde eu já tava lá olhando pro relógio, não acreditando. Eu falei: cara, não vou reclamar, não vou nem falar nada, porque o cara tá dando o equipamento pra gente, tá instalando pra gente. Amados, 6, 7, 8, 9 horas da noite. Quando deu meia-noite, cara, eu olhava pra ele, tadinho, ele tava assim, sem entender o que tava acontecendo. Ele falou: cara, o negócio deu ruim. Eu sei que meia-noite em ponto, eu tava assim, já encostado, quase dormindo, né, na beirada da igreja, assim, na coisa. Eu olhei pro lado assim, e aí eu vi na porta de vidro, apareceu um cara com o olho esbugalhado assim, ó. O cara só fez assim, ó, quero falar com você. Aí eu tomei aquele susto, eu falei: caramba, a casa caiu, meu. Aí eu fiz assim, né, fui lá, meu irmão, o cara tava indo se suicidar. E naquele momento, ele não acreditou que ele viu a igreja aberta, né, que a igreja estava com a portinha aberta ali, e aquilo ali foi uma resposta para a vida dele. E eu lembro que eu recebi ele ali, eu liberei uma palavra na vida dele, ele, cara, chorou muito. E hoje eu encontro com ele todo dia na cidade aí. O cara, quem olha o cara, eu acho que o cara tá benzão, né, mas o que ele tava passando naquele momento era uma coisa que ele abriu para mim, que ele falou: cara, e assim, foi uma resposta. Eu tá naquele momento, naquela hora, foi uma resposta de Deus para a vida dele, E uma vez ele encontrou comigo, ele, cara, poxa, me agradeceu pra caramba. E a pergunta que eu falo nessa noite: você já foi uma resposta? Você tem um testemunho como esse? Já foi uma resposta de Deus na vida de uma pessoa? Nós temos que entender, que pessoas e mais pessoas nesse momento dependem de alguma atitude de nossa parte. Cara, elas estão esperando isso de nós. O mundo está esperando uma resposta de Deus, Está esperando algo que a gente faça, Eu me lembro uma vez que eu estava na água pegando onda assim, e cara, eu tinha uma pessoa que eu conhecia de vista, e de repente essa pessoa encostou em mim, aí falou: pastor, estão querendo me bater. Eu falei: não, meu irmão, ninguém vai botar a mão em você não, fica tranquilo aí, só não faz besteira. E assim, o cara ficou ali, depois ele foi embora, ninguém encostou nele. Você já foi uma resposta de oração na vida de alguém? Outro dia, cara, eu quero dar esses testemunhos para você entender como isso é legal. Eu estava numa situação, de repente alguma coisa, Deus falou comigo: vai para tal lugar. Eu fui para tal lugar. Quando eu cheguei lá, fui consertar minha prancha, chegou um cara lá transtornado. E o cara, meu irmão, eu falei: pô, puxar assunto, né? Eu sou pastor. Eu falei: meu irmão, o que aconteceu aí na prancha? Ele: meu irmão, eu vou matar. O cara tava indo tentando matar o cara. O cara ia matar o cara. E ali eu pude intervir, eu pude liberar uma palavra de Deus na vida dele, Eu pude, ele se quebrantou e nada aconteceu. A questão toda é o seguinte, o mundo ele anseia para que nós sejamos uma resposta de Deus para as vidas, para essas pessoas, atitudes nossas que farão toda a diferença em suas vidas. E você já teve uma experiência como essa? Eu quero ler uma passagem muito interessante. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em João, capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Vamos lá. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer?
fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Amém? Jesus estava ensinando, né? Então ele estava colocando os caras à prova. Então fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. E no versículo 9, olha que interessante. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto perante tanta gente? E o que acontece logo depois? Jesus, ele pega esses pães, ele pega esses peixes e ele multiplica para 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sabe? E além de muita coisa boa que nós podemos extrair desse texto, sabe? O que Jesus estava aqui ensinando nas suas entrelinhas é que esse rapaz, a atitude desse rapaz, sabe? Ele provaria, sabe, o milagre que ia acontecer ali. Ele estava ensinando que aquele rapaz, ele também era uma resposta de oração para a fome de muitas pessoas. Vocês estão aqui? Amém? Ele estava ensinando que a atitude daquele rapaz promoveria o quê? O milagre. Isso é ser a resposta, amém? A sua atitude, ou seja, mais que seus pensamentos, sabe, e intenções, serão o ingrediente necessário para a ação divina. Grava isso. As suas atitudes, sabe, os seus pensamentos e intenções, mas, sabe, a sua atitude, mais que os pensamentos e intenções, sabe, será um ingrediente necessário para uma ação divina. A atitude daquele rapaz em entregar 5 pães e 2 peixinhos alimentou o quê? Simplesmente uma multidão. A atitude dele chegou no campo missionário e fez com que a missão continuasse, sabe, e aquelas vidas experimentassem mais de Jesus. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer agora. A sua atitude faz com que muitos experimentem mais de Jesus. A sua atitude faz com que muitos experimentem mais de Jesus. E o que nós temos que entender? Que o mais que nós tenhamos, sabe, bons pensamentos, o mais que nós tenhamos boas intenções, nós precisamos ter atitude. Para quê? Para que essa atmosfera que já nos toma, que já toma nosso coração, nossas vidas, nossa mente, nos projetando, sabe, para um futuro com Deus, nos projetando a ter, sabe, pensamentos otimistas, a ter fé e esperança, fique não só em pensamentos, mas, sabe, que isso tudo que nos envolve chegue e alcance o que? O campo missionário. E alcançar o campo missionário, sabe, faz com que realmente haja uma missão. Amém? Porque não adianta eu viver o evangelho, eu ter o evangelho enclausurado dentro do meu quarto, ou enclausurado dentro da minha mente, e não me comunicar com meio algum que está aqui fora. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos alcançar o campo missionário. O planeta, a Terra, a vida é um campo missionário. Nós não podemos trabalhar com missões, nós temos que trabalhar em missões. Nós fomos comissionados por Jesus, quando Ele falou, ide por todo mundo. Amém? Glória a Deus. Aí você me pergunta, pastor, sabe o que eu devo fazer? Olha o que Jesus ensina em Mateus 10, capítulo 10, versículo 5 até o versículo 8. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Olha para mim, presta atenção nisso. Nesse momento, Jesus estava enviando seus 12 discípulos fiéis em missão, para que eles colocassem em prática aquilo que eles já haviam aprendido em pouco tempo. Amém? Era a primeira missão dos caras. E a primeira missão dos caras, ele foca nas ovelhas perdidas de Israel, ou seja, nos judeus que estavam ali perdidos. Amém? A primeira missão. Depois ele abriu isso. Lembre-se disso, sabe? A prática missionária leva à perfeição.
a prática em tudo que você faz leva à perfeição. Eu me lembro de uma história, mas eu acho que não vai dar tempo. Tô brincando, eu vou contar para vocês. Eu me lembro que quando eu era uma criança, eu tinha um amigo que eu falei assim, caramba, eu fui dar uma murmurada, né? Eu falei, caramba, meu irmão, a professora mandou muito dever de matemática. E sabe o que ele me respondeu? Cara, a prática leva à perfeição. Cara, eu nunca mais esqueci dessa palavra dele. Ele, para mim, foi uma resposta de oração, aliás, uma resposta de Deus. Aquela frase entrou no meu coração e eu sempre tomei isso para minha vida. A prática leva à perfeição. Você quer aprender a tocar violão? A prática leva à perfeição. Você quer aprender sobre a palavra? A prática leva à perfeição. Você quer aprender tudo em tua vida? A prática leva à perfeição. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, primeiro período já estava correndo atrás de estágio, segundo período já estava com minha agenda lotada. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Amém? Vocês estão comigo? A prática leva à perfeição. Guarde isso para você. Se você está fazendo alguma coisa meia boca na tua vida, a prática leva à perfeição. Amém? Amados, aqui já era um treinamento prático daquilo que que eles estavam aprendendo. Era o momento deles mostrarem atitudes que alcançassem realmente o campo missionário. Jesus já era a resposta de oração para a vida deles, já que até então eles esperavam o Messias ansiosamente, sabe? Jesus ensina a eles que a partir daquele momento eles também seriam resposta na vida de muitos, e aí ele vai e envia os 12, amém? E como? Dando de graça aquilo que eles já tinham recebido de graça. Como que você vai ser uma pessoa usada por Deus? Como que você vai ser uma resposta de oração na vida de muitos? Dando de graça aquilo que você já recebeu de graça. A sua vida é um testemunho vivo, amado. A sua vida é um testemunho vivo. Todas as experiências que você passou, todas as coisas que você foram libertas, todas as superações que você viveu, todas, sabe, as coisas que você conquistou em Deus, tudo isso, tudo somatizado, é uma história de vida, é uma escola de Cristo. Isso aí é uma resposta na vida de muitos. De repente você não vai saber a Bíblia toda, de repente você não vai saber muitos versículos, mas de repente, sabe, o seu testemunho falará mais que 1000 palavras, e você será uma resposta de oração na vida da pessoa que está aí sedenta por algo, por uma conexão com Deus. Versículo 8 ele fala: curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça também. E sabe o que significa todos esses itens? Sabe o que significa todos esses itens aqui? Dar a resposta que o mundo daquela época não poderia dar. Essas aqui eram a resposta que o mundo racional daquela época não poderia dar. O mundo daquela época não tinha uma medicina boa, não conseguia ressuscitar os mortos, amém? Não conseguia purificar os leprosos, que a lepra era qualquer doença, sabe, infecto contagiosa, de pele, qualquer doença de pele, infecto contagiosa, era considerado lepra, amém? Não é a lepra de hoje, não é a hanseníase de hoje, qualquer doença de pele era leproso, tinha que se afastar. E a cultura daquela época não sabia o que era expulsar demônio, ou seja, Jesus, ele fala para as pessoas darem a resposta ao mundo, a resposta que o mundo não poderia dar para elas. E é isso que Deus fala para você nesse tempo. Você precisa ser a resposta de oração para as vidas. Você precisa ser a palavra. Você precisa ser a atitude, o carinho, o ato que esse mundo não consegue dar. Amém? E na prática, isso é o quê? É fazer o bem, sabe lá, ou sem olhar a quem, amém? É você retribuir tudo que Deus fez e está fazendo por você, com ações que expressam gratidão ao Senhor. Eu creio que mais que nunca, esse é um momento, sabe, que Deus mais espera que sejamos respostas dele para a vida de muitos nesse planeta. É um tempo onde o mundo está desesperado. Eu tenho certeza que muita gente está em casa com dúvidas do que será o amanhã em sua vida, com todo esse contexto que nós estamos vivendo. E o que será do amanhã? Ei, você pode ser uma resposta. Nós podemos ser essa resposta de oração
sabe, a esse clamor. Precisamos ser resposta, mesmo nos vendo incapazes. Entenda que qualquer atitude que se tenha já fará uma diferença. Às vezes é só uma ligação, é só um alô, sabe, é só um carinho, é só um alimento e uma campanha. Nós estamos no meio de uma campanha de 1 tonelada. Nós já chegamos à metade, meia tonelada em um sábado. De repente, sabe, é só um alimento que você vai dar, você já vai ser uma resposta de oração para a família. Às vezes, sabe, é um perdão a uma dívida, sabe, é um perdão a uma ofensa, é um perdão, sabe, é uma divisão familiar de uma coisa que aconteceu no passado, sabe, de repente é um elogio, sabe, ou até uma oferta de dinheiro na vida de alguém que de repente não tem como pagar o aluguel, sabe, nos próximos dias e está com medo de ser despejado. Sabe, às vezes, sabe, é você apenas se oferecendo para resolver alguma coisa para alguém que faz parte do grupo de risco e não pode de jeito nenhum sair da sua casa. O que você precisa fazer para ser uma resposta de oração? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Quais são os vizinhos que precisam de você? Quais são os seus amigos e também os seus inimigos? Que você precisa ser uma resposta de oração para essas vidas. Você, uma atitude, ela fala mais que 1000 palavras. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O serviço ministerial, amados, é muito mais do que você trabalhar para 4 paredes dentro de um templo. Serviço ministerial é quando você vive em missão, é quando sua vida é uma missão, é quando você olha, você encara o seu dia a dia como um campo missionário e não só fica em intenções e pensamentos. Ah, como isso seria bom se eu fizesse. Ah, como isso é legal se acontecesse. Olha, Deus falou comigo, eu ainda vou fazer. Não! Não espere para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Entende uma coisa, tem coisas que a gente precisa fazer, que se a gente demorar a fazer, perde-se no tempo, perde-se, você acaba não fazendo. Vocês estão comigo? Amados, eu quero contar uma história, mas acho que não vai dar tempo. Tá bom, vou contar essa história para vocês. Sabe, é uma história muito conhecida, eu já falei isso aqui no púlpito, no culto. Sabe, existia uma mulher que estava ali clamando ao Senhor, pedindo: Deus, me dá alimento, eu estou com muita fome, sabe, manda alguém. Olhava a cozinha, não tinha mais nada na despensa, não tinha mais nada, e ela ajoelhada ali, uma senhora. Só que do outro lado da cidade tinha um cara que trabalhou, cresceu, prosperou, o cara se tornou um cara próspero, e o cara: Deus, me ajuda, sabe, eu quero abençoar uma pessoa. E aí, de repente, Deus fala na vida dele: olha, vai no mercado, faz uma compra tremenda, ou então vai no aplicativo, hoje em dia tem de tudo, faz uma compra e manda entregar, ou então vai lá e entrega na casa fulano. Enfim, ele foi lá no mercado, na época não tinha pandemia, comprou, levou um carrinho cheio, Deus direcionou ele com o carro: essa casa aqui, vamos lá, foi, tocou campainha. Não era nem uma casa tão humilde assim, mas a pessoa estava passando uma necessidade no momento. E aí, quando ele tocou campainha, a senhora abriu os olhos, levantou, falou: ué, abriu a porta, ele: ó, Deus mandou trazer isso, uma compra do mês. A mulher chorou: ah, você é uma resposta de oração para minha vida, caramba, não sei o que lá, não sei o que lá, poxa, obrigado, glória a Deus. E aí, cada um foi para tua casa. E aí chegou no culto à noite, os dois foram dar testemunho em suas igrejas. A senhora chegou e falou assim: caramba, eu estava lá clamando a Deus, eu não tinha mais o que comer, eu estava desesperada, de repente a campainha tocou, e eu abri essa porta e de repente apareceu um moço cheio de compras e me entregou uma compra do mês. E eu falei: caramba, glória a Deus. E a igreja inteira: glória a Deus, aleluia. E esse foi o testemunho dela. Só que esse homem também foi lá na igreja dele e deu um testemunho. Ele falou o seguinte: cara, eu fui altamente tocado por Deus, eu estava em um momento de oração, de busca pessoal, sabe? E Deus, ele mandou eu ir à casa de uma senhora, aliás, fazer compra e ir na casa de uma pessoa, eu não sabia onde era. Eu simplesmente fiz a compra, entrei no meu carro, Deus me direcionou. Quando eu cheguei lá, toquei a campainha, era uma senhora, ela estava desesperada, ela não tinha o que comer. E eu pude, sabe, abençoar aquela vida, a igreja toda: glória a Deus, aleluia, tremendo. Amados, a grande questão aqui é o seguinte: qual o lado da porta que você quer estar? Do lado
da senhora que está precisando pra caramba, ou do lado daquele rapaz que pode dar. Olha para mim, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos pelo lado da porta da senhora, todos nós um dia na nossa vida vamos passar por esse momento, seja lá em qual área de nossas vidas, no caso dela, financeira, necessidade, sabe, de comer. Às vezes você pode estar passando na tua vida sentimental, às vezes você pode estar passando por lá dessa hora pedindo a Deus uma provisão, porque está passando por uma enfermidade. Eu não sei o que você está passando, sabe? Mas a questão é, a gente vai trabalhar só para ficar de um lado, que vai pedir as bênçãos, ou a gente vai trabalhar para que a gente também viva o outro lado, de poder oferecer. Amém? Eu tenho certeza que a senhora, depois, quando ela prosperou, ela pôde ter o que dá, ter para ajudar. E é isso que tem que ter em nossas vidas. A gente chega, sabe, quebrado, completamente arrebentado por Deus. E Deus, Ele começa a abençoar nossas vidas, começa a restaurar o nosso ser, a nossa família, o nosso interior, sabe, o nosso fator ético e moral, nossa consciência, sabe. A gente começa a olhar a vida para o outro ângulo e às vezes a gente sai do buraco que a gente estava e a gente esquece, sabe. E a gente deixa de fazer pelo outro aquilo que uma vez Deus fez pela gente. A gente deixa de ser a resposta de Deus, sabe, para a vida do outro. Só que se a gente se esquece que uma vez a gente chegou nesse lugar quebrado e alguém foi usado por Deus em nossas vidas. Nós precisamos, sabe, trabalhar nesse campo missionário. Nós precisamos só não ficar nas emoções, sentimentos e vontades, mas precisamos trabalhar em atitudes, sabe, em serviço ministerial a Deus, sabe, promovendo o reino aqui na terra, fazendo que sabe, o reino de Deus realmente chegue no campo missionário e vidas sejam alcançadas e impactadas, pessoas sejam tocadas pela movimentação de nossa fé. Todos nós passamos por dias difíceis. Existem momentos em que estaremos em um lado da porta, em momentos que estaremos do outro lado, ou seja, terá momentos que precisaremos de respostas, mas terá momentos que seremos a resposta. Sabe, eu quero dar um testemunho. Teve uma vez, não há muito tempo atrás, comprei uma casa, meu irmão, o dinheiro tinha ido embora todo, eu fiz minha conta toda certinha da obra, e eu tomei uma volta, sabe, na minha cozinha, no mármore da minha cozinha. Eu tava, cara, com uma cozinha improvisada, era só misericórdia. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o granito e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Caramba, eu não queria, sabe, pedir. Eu aprendi que nesse tempo eu tava assim, não, eu vou passar por isso, eu vou conquistar. Só que eu não vou contar a história toda aqui, mas uma pessoa, ela fez um voto com Deus e Deus respondeu a vida dessa pessoa, e essa pessoa, ela falou, agora, Deus, se o Senhor me responder dessa forma, eu vou abençoar alguém. Enfim, eu sei que quando eu menos esperava, uma pessoa me procurou, falou, pastor, Deus mandou te abençoar, cara, e foi exatamente o valor do granito. Eu pude comprei, botei lá o granito, instalei, cara, eu fiquei muito feliz. Dá um glória a Deus aí. Só que, cara, não basta só ter experiência, sabe, eu ser abençoado. Eu tenho que ter experiência abençoando. Esse tempo agora, eu tenho um inquilino meu que ele, quem paga a despesa dele, pagava, né, o aluguel dele, era a avó dele. Só que ela faleceu com esse Covid-19. E aí, cara, o que aconteceu? Poxa, eu poderia me tornar um inferno na vida dele. Eu poderia ser o cara, sabe, o proprietário chato que exigiria, sabe, ali, e eu estaria com razão, porque tá tudo no contrato. Mas, cara, Deus me fez questão de lembrar dos momentos que Ele me abençoou. E, cara, eu fui um pai na vida daquela família, que ele é casado. Eu fui um pai na vida daquela família. Eu procurei ser, estou procurando ser um pai. Vocês estão comigo? Amados, não abaixa a gente só ter experiências, não vem a nós no nosso reino, mas nós temos que ter experiência no seja feita a tua vontade, manifestando aquilo que Deus nos pede, amém? E quando Deus pedir, tem que fazer logo na hora, porque depois se deixar para depois, você começa a pensar demais, e aí você começa a colocar, antes era só Deus falando, aí você começa a colocar aquele anjinho do mal falando também, acaba segurando a bênção que é para a tua vida, porque isso é um destravar, amém?
Eu aprendi a ser, sabe, uma torneira, sabe, de bênçãos na vida dos outros. Eu aprendi a ser isso. Eu procuro ser o cara mais abençoador que eu posso. Amém? Eu me lembro também de uma história. Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. O que Deus quer nos ministrar nessa noite? Que precisamos fazer com que as nossas boas intenções cheguem realmente ao campo missionário. E o que é o campo missionário? É exatamente o momento em que suas boas intenções viram atitudes e resposta para um ou para muitos, sabe, no seu dia a dia, na sua história de vida. Eu vejo, sabe, que muita gente tem boa intenção, mas suas boas intenções ficam apenas em pensamentos e palavras, e Deus quer nessa noite te encorajar a fazer algo para que você se torne a resposta de oração na vida de alguém. Deus quer te dizer que mais que sentimentos, o Evangelho requer atitudes de amor. E Deus está te levando para atitudes de amor, porque eu tenho certeza que no decorrer dessa palavra, eu tenho certeza que começou a vir pessoas em sua mente, situações que você poderia nesse momento, sabe, gerar algum tipo de intervenção. Amados, às vezes Deus te deu um pouco mais, exatamente para você abençoar vidas, e você está retendo as bênçãos, não só das vidas, mas as suas próprias bênçãos, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É Deus que dá semente ao que semeia. Ei! Precisamos entender que nossas intenções precisam se tornar ações e precisam atingir o campo missionário. Então, retribua tudo aquilo que Deus fez na sua vida, dando aquilo que recebeu. Compartilhe com o seu próximo tudo aquilo que Deus te chama a fazer. Nessa hora, com todo esse contexto que vivemos, precisamos ter um coração abençoador, com bom entendimento do que a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possamos ser generosos, seremos enriquecidos para que possamos ser, não para que possamos reter, para que possamos ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus, ou seja, corações gratos a Deus, pessoas que olharão para nossas atitudes e falarão: uau, olha o que esses caras estão vivendo, eu preciso viver isso, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus na minha vida. E o que eu aprendo aqui, que ser generoso é um dom, uma dádiva de Deus, que na verdade abre um canal de bênçãos, tanto na vida daquele que é abençoado, quanto na vida do abençoador. E eu aí te faço a pergunta novamente, eu já estou encerrando, amém? Você já foi uma resposta de oração na vida de alguém? Você agora, eu te falo, você agora aí é a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, para uma pessoa ou para alguma situação, e Deus te chama para ser um instrumento, uma resposta de Deus para isso que te veio à mente, para a situação, para a pessoa que te veio à mente. E eu quero te encorajar, sabe, a ser essa resposta. Eu não sei o que você precisa fazer, mas você sabe. Então, nesse momento, após esse vídeo, após essa live acabar, procure essa pessoa. Se tiver que ligar, ligue, mas não fique só na intenção, sabe? Se você tiver que ir na casa dela amanhã, procurar essa pessoa amanhã, vá. Se você tiver que tomar alguma atitude, tome. Você precisa ser um diferencial de Deus para as vidas nesse tempo, nesse momento, amém? Tenha uma atitude que alcance o campo missionário, que Deus, sabe, te trouxe à mente, o campo missionário que Deus te trouxe à mente, amém? Mateus 10, versículo 32, eu estou acabando. Quem pôde me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E como a gente confessa a Deus? Com atitudes que demonstram Deus. Precisamos entender que pessoas e mais pessoas nesse momento
depende de alguma atitude nossa. Amados, eu estava aqui ontem na igreja recolhendo alimento. Eu vi pessoas chegando nessa porta completamente desesperadas. Eu vi chegando 2 garotos, sabe, de bicicleta, sabe, que a mãe mandou vir aqui pegar. Eu perguntei, você tem para hoje lá? Ele fez só assim, ó, e olhou para o lado, tipo assim, minha casa caiu, sabe? E nós podemos, nessa hora, fomos a resposta de oração para aquela família. Eu vi também um homem, cara, as pernas dele toda preta, ele estava roçando algum lugar, estava voltando para casa, cara, ele não tinha nada. Ele falou, meu irmão, estou desesperado. Eu olhei para a perna dele e falei, meu Deus, cara, eu fiz uma cesta para ele. Amados, nós temos que ser a resposta de Deus, sabe, para essas vidas. Ninguém para o reino trabalha fazendo campanha política. Ninguém para o reino trabalha por causa própria. Todo mundo no reino trabalha para o Rei da Glória. Todo mundo trabalha para que haja manifestação dos céus. Todo mundo trabalha para que Jesus Cristo apareça e que a gente venha assumir. Amém? A minha atitude aqui, nesse momento, é fazer com que essa igreja continue de pé e que essa palavra não só alcance a sua vida, mas gere algo que proporcione, sabe, um milagre para que você seja uma resposta de Deus a outros. Lembre-se que a sua atitude, ou seja, mais que seus sentimentos e pensamentos, suas intenções, serão um ingrediente necessário para a ação divina. Uma vida lá fora vai falar, uau, Deus, sabe, você foi usado por Deus, Deus falou comigo. Sua atitude fará com que muitos experimentem mais de Jesus Cristo. E eu quero aqui nessa noite falar com você que está nos acompanhando, sabe, você que está aqui, que de repente não conhece esse Jesus, você que de repente até, sabe, ouvia sobre Jesus Cristo, conhecia Ele de ouvir falar, mas não de contigo estar. Só que Jesus, Ele te chama para um tempo onde você vai se tornar a resposta de Deus para a tua família, para os seus amigos, sabe, no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudo. Deus te chama para esse tempo. E eu quero fazer algo com você, algo que eu fiz, sabe, há uns 17, 18 anos atrás, que mudou a minha história, algo muito simples, mas que muda tudo. Uma oração chamando Jesus para dentro de você, fazendo, sabe, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Se você quer aceitar Jesus Cristo na tua vida, faça essa oração comigo agora. Feche seus olhos, onde você estiver, não se importe que as pessoas estão do teu lado. Essa é uma experiência pessoal entre Deus e você. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu peço perdão pelos meus pecados, e eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, e que de lá ele nunca mais saia, em nome de Jesus. Pai, eu quero estar contigo nessa caminhada, e eu quero, Pai, assim como o Senhor é uma resposta de oração para a minha vida nessa noite, eu quero a partir de agora ser uma resposta de oração para a vida de muitos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero orar por você, Pai, segura essa vida, Deus, em nome de Jesus, Deus, no teu coração, que ela nunca mais se desvie, que nós como igreja vamos acompanhar ela para que haja crescimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que já é um cristão, que está nos acompanhando, quando essa live acabar, faça aquilo que você precisa fazer, faça aquilo que precisa ser feito, faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Seja uma resposta de oração na vida da pessoa que Deus te mostrou nessa semana, nesse dia, nessa noite, nessa semana, nesse mês, nesse tempo. Guarde isso no teu coração, seja sempre uma resposta, esteja disponível, esteja, sabe, tendo atitude no campo missionário, atitude, sabe, que realmente faça valer a pena. Amém? Glória a Deus.